Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estarmos juntos para esse tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus, o nosso encontro aqui no Profetizando Vida. E temos falado sobre o crescimento espiritual de um cristão por meio das práticas das disciplinas espirituais, e nós estamos falando sobre as disciplinas exteriores. Eu tenho falado aqui, é uma série de mensagens, talvez você não tenha acompanhado as outras, mas não tem problema. Você pode acessar o nosso site, redesuper.com.br, e ali você vai encontrar então todas as outras reflexões armazenadas de forma gratuita a você. Basta você entrar e assistir tanto os programas que tenho feito aqui, quanto também os programas do nosso querido pastor, que está uns dias de descanso em função do seu coração. Louvamos a Deus pelo livramento que o Senhor concedeu a ele, mas agora ele precisa de dar uma descansadinha, então eu estou aqui ajudando, servindo. Eu espero que você esteja sendo profundamente abençoado por esse tempo que estamos juntos aqui. Falando sobre as disciplinas espirituais, falamos sobre as disciplinas interiores e agora temos falado sobre as disciplinas exteriores. E eu convido você hoje para meditarmos sobre a disciplina da submissão. E é um texto tão maravilhoso, Tiago capítulo 4. Tiago diz assim para mim e para você. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O convite de Tiago é: sujeitem-se a Deus, sejam sujeitos a Deus, submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E a pergunta que fica para mim e para você é: como nós podemos ser submissos a Deus? Como é que nós podemos nos sujeitarmos a Deus? E a primeira forma de nós nos sujeitarmos a Deus é nos sujeitando à sua palavra. Quando nós colocamos a nossa vida debaixo da tutela da palavra de Deus, então nós estamos nos sujeitando a Deus. Quando nós decidimos obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus princípios, obedecer a sua palavra, nós então estamos nos colocando debaixo da sujeição de Deus. Mas existe uma outra forma também de nós nos sujeitarmos a Deus, é quando nós nos sujeitamos à voz do seu Espírito, às direções claras e específicas que o seu Espírito traz ao meu e ao seu coração. Quando você olha para o livro de Atos, você vai perceber uma igreja que vivia totalmente, completamente sob a direção maravilhosa do Santo Espírito de Deus. E essa é uma outra forma de nós nos sujeitarmos a Deus. Quando nós nos sujeitamos à sua palavra, quando nós nos sujeitamos ao seu Espírito e também quando nós nos sujeitamos a pessoas em posição de autoridade. E eu poderia, sim, até dar um passo a mais com você aqui hoje. Porque o convite do Senhor para nós é esse: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso está lá em Efésios, no capítulo de número 5. O apóstolo Paulo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, exaltando ao Senhor de coração, rendendo a Ele graças por tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos estarmos sujeitos a pessoas em posição de autoridade. Então, você que me assiste hoje, você é filho, você tem a obrigação de prestar respeito, serventia, sujeição ao seu pai. Você é ovelha que me assiste, talvez você seja ovelha de Lagoinha ou ovelha de uma outra comunidade local, não tem problema. Você deve prestar serviência, submissão à sua liderança direta. É claro que essa submissão ela tem proporções, né? Nós devemos nos sujeitar a um líder enquanto esse líder está sujeito à palavra de Deus. Nós devemos nos sujeitar aos nossos pais enquanto esses estão concordando com a palavra de Deus. Em certo sentido, né, diziam os puritanos ingleses, o cristão é aquele que se sujeita a Deus e a ninguém mais. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus usa para nos ensinar a sujeição e que concorda com a sua vontade, nós estamos sujeitos a Ele. Então, se o rei, se o governante, se o presidente, se os nossos pais, os nossos líderes estão sujeitos a Deus, nós nos sujeitamos a eles. Agora, se eles vão contra o Senhor, então nós também iremos contra eles, porque a nossa sujeição
em primeira instância, é ao Senhor. Espero que você tenha entendido isso claramente. Eu não estou querendo de maneira nenhuma incentivar você à rebelião. Por favor, se você de repente está tendo problema com algum líder ou alguma pessoa que está em posição de autoridade sobre você, siga o conselho de Davi, querido. Davi tinha um rei terrível sobre ele, que governava de forma terrível sobre a vida dele, o rei Saul. Mas a história bíblica conta para mim e para você, o texto bíblico conta para mim e para você, que Davi ainda assim se sujeitava a ele, buscava obedecê-lo para que o nome do Senhor fosse glorificado, o nome do Senhor fosse exaltado. Davi temia tocar no ungido do Senhor, ele temia tocar em Saul. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas quando as pessoas de alguma forma em posição de autoridade tentam nos levar à desobediência à palavra de Deus, então nós nos sujeitamos à palavra e não a essas pessoas. Pedro disse isso lá no Sinédrio, em Atos, no capítulo de número 3, capítulo de número 4, Pedro disse ao Sinédrio judaico, olha, nós não podemos obedecer essa ordem, porque para nós mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas é bem verdade que às vezes nós aprendemos o caminho da sujeição por meio da autoridade que Deus constituiu aos homens. A pai, mãe, marido, os líderes eclesiásticos e até mesmo a liderança governamental. Essa é uma disciplina espiritual que nós precisamos exercer. Mas ele também diz que nós devemos ser sujeitos, submissos uns aos outros. Não apenas sermos submissos a pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós. Porque, exemplo, se sujeitar ao pastor Márcio, meu irmão, é muito tranquilo. Se sujeitar a ele é moleza. Né? Todos nós respeitamos o caráter e a índole do nosso pastor. Mas, e para você que está aí acompanhando essa reflexão comigo, se sujeitar ao seu irmão, de repente o irmão da igreja ou até mesmo o irmão de sangue, colocar-se à disposição dele para o servir. E é isso que a Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É possível vivermos uma vida de sujeição uns aos outros quando a nossa relação com o próximo ela é mediada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos seguir o caminho do Senhor, nós precisamos lembrar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.